Você quer saber o custo-benefício de ser pejotizado em comparação ao custo-benefício de ser empregado. No vídeo anterior, eu expliquei o que é pejotização, apresentei as variáveis que você deve levar em consideração ao comparar o contrato de pejotizado e o contrato de empregado, e por último, comecei a falar das contribuições previdenciárias de cada um. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na tela. Bom, para relembrar, olha as alíquotas de contribuição de cada um deles novamente. A tabela de cima é a tabela de contribuição do empregado. O salário de contribuição começa no salário mínimo, que hoje em dia é R$ 1.100. As alíquotas começam em 7,5% e finalizam em 14%. 14% é o máximo. Embaixo você tem a tabela de contribuição do contribuinte individual. Como eu disse no vídeo passado, o pejotizado é enquadrado como contribuinte individual. Então, para ele, é aplicada essa tabela e essas alíquotas. O salário de contribuição começa no salário mínimo e as alíquotas de contribuição sobre o salário mínimo podem ser 5% ou 11%. Aplica de 5% se o pejotizado for MEI, que é o microempreendedor individual. Se ele não for MEI, aplica 11% sobre o salário mínimo. E finaliza em 20%. Bom, voltando para a tabela dos empregados. Agora eu vou explicar como que essas alíquotas de contribuição funcionam. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre elas é que as alíquotas de contribuição do empregado, elas têm um cálculo progressivo, igualzinho é o cálculo do imposto de renda. Ou seja, uma pessoa que recebe um salário de R$ 4.000 deverá calcular o valor das alíquotas em todas as faixas da tabela e no final somar tudo, ao invés de usar direto a última alíquota da última faixa, que é 14%. O cálculo, então, dessa pessoa que recebe R$ 4.000 fica assim, olha aí na tela. Ele vai na primeira faixa, que é o do valor do salário mínimo, multiplica por 7,5%, e isso dá R$ 82,50. Depois, ele vai para a segunda faixa. Ele pega lá o valor R$ 2.203,48 menos R$ 1.100. E desse resultado, multiplica por 9. No final, isso dá R$ 99,31. Depois, ele vai para a terceira faixa, subtrai R$ 3.305,22 menos R$ 2.203,49. Do resultado, ele multiplica por 12%. No final, dá R$ 132,20. E na quarta faixa, ele pega o salário dele, R$ 4.000, menos R$ 3.305,23. Do resultado, multiplica por 14%. No final, dá R$ 27,26. Depois que ele fez esses cálculos em todas as faixas, ele soma todos os resultados. Soma 82,50 mais 99,31 mais 132,20 mais 97,26. No total, ficaria de contribuição ao INSS o valor de R$ 411,27. Então, esse é o valor que o empregado contribuiria se ele recebesse um salário de R$ 4.000. Depois que você entende isso, fica fácil. É só saber qual a sua posição na tabela, se é na primeira faixa, segunda, terceira ou quarta, e fazer os cálculos, e aí você vai saber quanto que você tem que contribuir ao INSS. Já se você for trabalhador PJ, as suas alíquotas de contribuição ficarão assim. Se você receber como remuneração mais do que o salário mínimo, em regra geral, a alíquota aplicável é 20% da sua remuneração. Mas se você receber um salário mínimo, a alíquota aplicável é 11%. Mas o que você tem que considerar aqui a respeito das alíquotas de contribuição sobre o salário mínimo é a diferença crucial entre as alíquotas se a sua PJ for classificada como MEI, microempreendedor individual, ou se sua PJ for classificada como ME, microempresa. Você poderá pedir o enquadramento como MEI se o seu faturamento anual não ultrapassar R$ 81.000, ou seja, se a sua remuneração mensal não for maior que R$ 6.750. Se você se enquadrar como MEI, a alíquota de contribuição aplicada a você é 5% sobre o valor do salário mínimo vigente. Em 2021, R$ 1.100. Presta atenção, é 5% do valor do salário mínimo e não do valor da sua remuneração. Isso dá apenas R$ 55 de contribuição. Em um primeiro momento, essa contribuição baratinha ao INSS parece ser boa, mas o problema é que contribuir sobre o salário mínimo vai fazer com que os valores dos seus benefícios se limitem ao mínimo legal. Ou seja, pode acontecer de você precisar de um auxílio-doença, por exemplo, mas como você contribui só com 5% do salário mínimo, pode acontecer desse valor desse auxílio-doença ser muito inferior à sua remuneração mensal
e não ser o suficiente para te sustentar nesse momento de fragilidade. Para contornar esse problema e aumentar o valor dos seus benefícios, é possível que você faça uma contribuição complementar aos 5%. Ou seja, você contribui com mais 15% do valor da sua remuneração e não do salário mínimo. No exemplo que eu dei, a pessoa recebia R$ 4.000. Se ela quiser aumentar o valor dos benefícios dela para ser um pouco mais compatível com a remuneração dela, ela vai ter que contribuir com 20% de R$ 4.000, o que dá R$ 800 de contribuição ao INSS. Mas presta atenção, essa compatibilidade à remuneração não significa que o valor do benefício vai ser igual ao valor da remuneração, porque cada benefício do INSS tem um cálculo específico que vai determinar o valor dele. E na maioria das vezes esse valor do benefício não é igual à remuneração que a pessoa recebe por mês. Mas pelo menos se você contribuir mais, o seu salário de benefício vai ser um pouquinho mais parecido com o valor da sua remuneração. E isso pode te ajudar num momento de fragilidade. Lembra da contribuição do empregado? Para receberem o mesmo valor de um benefício do INSS, isso porque os cálculos de salário de benefício são iguais, independentemente do tipo de contribuinte. Então, para receberem o mesmo valor de benefício, enquanto o empregado vai contribuir com R$ 411 e alguma coisa, o pejotizado vai ter que contribuir com R$ 800, praticamente o dobro. Além das contribuições previdenciárias, você também tem que analisar os tributos que vai ter que pagar. O empregado paga de tributo somente o imposto de renda. Já o pejotizado, ele vai ter que pagar uma variedade maior de impostos sobre a remuneração dele. Porém, caso o pejotizado seja MEI, microempreendedor individual, ele pagará a guia das MEI, que junta a contribuição previdenciária e o imposto chamado ISS, Imposto sobre Serviços. No total, a guia das MEI custa R$ 60. Agora presta muita atenção, essas regras do MEI valem só se o pejotizado receber no máximo por mês R$ 6.750. Lembra que o faturamento máximo por ano para você ser MEI é R$ 81 mil? Então, se você for pejotizado e receber mais do que R$ 6.750, você vai ter que ser enquadrado como ME, microempresa. E aí os impostos para você vão ficar um tanto diferentes. Quando sua PJ for classificada como ME, microempresa, ela deverá ser enquadrada no Simples Nacional. O Simples Nacional é o regime de tributação mais adequado aos pejotizados que não podem ser MEI, ou seja, os pejotizados que têm um faturamento anual maior que R$ 81 mil. Por esse regime do Simples Nacional, os impostos são pagos da seguinte forma. O primeiro passo é pagar imposto do seu faturamento total. Do seu faturamento total, você paga 6% de imposto por meio de uma guia também chamada DAS. Essa guia inclui vários impostos: ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a CSLL. Em um segundo momento, você vai ter que separar 28% no mínimo do seu faturamento total e declarar esses 28% como prolabore. O prolabore é como se fosse a remuneração que a empresa está te pagando, que a sua própria empresa está te pagando. Então, desses 28%, você vai ter que pagar Imposto de Renda de Pessoa Física e INSS, que pode ser 11% nesse caso, porque você não é MEI nesse caso. Então, é 11% ou 20%. Os 72% restantes, por enquanto, não têm tributação adicional. Então, você pode transferi-los para sua conta pessoal como distribuição de lucros da empresa. E você não vai precisar pagar nem imposto de renda de pessoa física, nem INSS. Porém, cabe ressaltar que está tramitando aí no Senado um projeto de lei que prevê a tributação dessa distribuição de lucros da empresa. É a PL 2337 de 2021, vale a pena dar uma olhada nela. E por último, mas não menos importante, quando a sua PJ é enquadrada como microempresa, você é obrigado a contratar um contador, tendo que arcar com mais esse custo. Então agora dá uma olhadinha no gráfico de pizza para você entender melhorzinho o que eu falei. A linha vermelha significa o 100% do seu faturamento. Aí desse 100% de faturamento você paga a guia DAS, que é 6%. E agora você analisa a parte roxa e a parte azul. Aí depois você separa 28% como prolabore. E desses prolabore você paga INSS e Imposto de Renda de Pessoa Física. Os 72% restantes você pode transferir para você como distribuição de lucros da empresa e por enquanto você não paga nada adicional. Agora eu vou falar mais uma coisinha sobre contribuição previdenciária, mas dessa vez é para falar sobre a contribuição do pejotizado, que é microempresa. Eu estou sabendo que alguns pejotizados que são ME, ou seja, microempresa, estão achando que vão ter que contribuir com apenas 11% ao INSS,
Mas isso não é verdade. De novo, presta atenção na tabela do contribuinte individual. Esquece a alíquota de 5%, ela é só para MEI. Estamos falando agora da microempresa. Lembra que eu disse que do faturamento total da sua PJ você vai tirar 28% como prolabore? Então, desses prolabore você vai contribuir ao INSS com 11% ou 20%. Olha ali na tabela. Segunda e terceira linha, 11% ou 20%. Mas o valor da alíquota vai depender de quanto é esses 28%. Para um PJizado que vira microempresa, a alíquota de contribuição será sempre 20% e não 11%. Se vocês quiserem que eu explique o porquê dessa alíquota ser sempre 20%, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Sobre a comparação dos ônus entre o contrato de PJizado e contrato de emprego, era isso que eu tinha para falar. Agora você já tem as informações básicas para fazer um cálculo. Mas não se limite só ao monetário. O próximo vídeo eu vou falar sobre os direitos trabalhistas que você vai perder se escolher ser PJizado. Não subestime a proteção trabalhista, você pode precisar dela quando menos esperar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que precisam saber disso que eu estou falando de PJização. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram. Lá eu posto conteúdo diariamente. Até a próxima!